Pessoal que acompanha a Revista Mecânico pelo Facebook, muito boa tarde. Meu nome é Fernando Lali, sou editor da Revista Mecânico e hoje nós estamos começando uma série de mecânicos ao vivo, uma série de lives totalmente voltadas a vocês, mecânicos que nos acompanham há tanto tempo e que estão passando por essa época tão estranha de nossas vidas, um momento aí que poucos poderiam prever, que nós estamos aí tendo que nos reinventar nossos negócios, ter uma nova perspectiva aí com relação a tudo aquilo que a gente vive, né? Até a nossa sociedade, estamos tendo que repensar tudo nesse momento. E a gente pensou que a gente tem que continuar com a nossa missão, de qualquer forma, que é levar informação de qualidade para você, onde você estiver. E como todo mundo hoje tem conexão com a internet, qual que foi a nossa ideia? Vamos fazer lives todos os dias com alguns dos principais técnicos do setor que vocês já conhecem de treinamentos em todo o Brasil, que vocês já conhecem do projeto Atualizar o Mecânico, que vocês já conhecem até mesmo de nossas ferramentas de IAD, as nossas matérias. E hoje é a primeira com o Roberto Roalonga, que é o gerente de suporte técnico e pós-vendas da TechFeel. Nós vamos falar sobre um tema que hoje é o tema que está mais em voga, que é saúde respiratória, a saúde respiratória, que muitas vezes é preterida, né? Muitas vezes, o que isso tem a ver com carro, né? O filtro de cabine está diretamente ligado à saúde dos ocupantes e é muitas vezes preterido numa manutenção preventiva, por questões de orçamento, por questões de não esclarecimento sobre qual é a função real do filtro de cabine. Por isso, hoje nós trouxemos um especialista que aí já é um grande parceiro nosso há muito tempo. O Roberto aí participa do projeto Atualizar com a gente, a TechFeel já participa do projeto Atualizar com a gente há muito tempo. E ninguém melhor aí para comentar e falar com vocês acerca desse tema, filtros de cabine. Antes do Roberto começar, eu gostaria de convidar todo mundo também, após o ao vivo, a entrar no nosso site, que também tivemos que reinventar a revista. Temporariamente, né? A revista não está sendo produzida em papel. A revista de abril, ela está inteira no site. Para baixar em PDF, você entra em omecanico.com.br e você escolhe ou para baixar em PDF ou para acessar as matérias que estão sendo publicadas durante a semana no formato de internet, né, convencional. Você também pode acessar o nosso aplicativo O Mecânico. Quem tem Android, quem tem celulares Android, pode baixar o aplicativo pelo Google Play. O aplicativo O Mecânico tem todas as revistas desde janeiro de 2012 para download. Então, quem já acompanha a gente por esse formato de PDF já está acostumado com o momentâneo, né? Esperamos que nossas vidas voltem ao normal o quanto antes. Quando não volta, vamos aproveitar para continuar absorvendo informação, continuar levando informação para vocês, ok? Roberto, muito boa tarde, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite da Revista Mecânico e, por favor, nos explique por que o filtro de cabine é tão importante e muita gente deixa ele de lado na manutenção e por que ele não pode deixar de lado. Roberto, boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como foi apresentado aí, meu nome é Roberto, já conheço bastante os eventos que são feitos pela revista e agora, de uma forma especial, num momento totalmente diferente, né? Que todos nós estamos aí nos reinventando para o mercado consumidor também. Estamos aqui também na famosa quarentena e aqui da minha residência nós recebemos esse convite e que muito oportuno, porque é uma oportunidade para que a gente possa explicar melhor para todos os clientes. É oportuno falar de filtro de cabine, ou filtro de ar-condicionado, como algumas pessoas chamam, ou filtro antipólen. Ele tem vários nomes, né? Então, se a gente for ver a criação desse filtro, esse filtro, quando ele foi criado principalmente lá na Europa, onde, em momentos que existe durante o ano, que tem aquele pólen das árvores,
que ele agredia a saúde das pessoas. Então, como existia um custo grande com saúde, porque doenças respiratórias, alérgicas, então foi pensado os ambientes que cada ser humano transita, que é a residência, é uma estação de metrô ou de trem, é o veículo. E após vários estudos foi identificado que, primeiro, que o ser humano passa muito tempo dentro dos veículos, né? Ainda se falando aqui do nosso país, né? Um veículo próprio de passeio, um táxi, um Uber ou um ônibus, né? Todos esses têm filtro de cabine ou ar-condicionado. Depois eu vou explicar por que tem tanto nome assim. Então ele é chamado de antipóllen porque nesse momento foi aonde eles identificaram que precisaria purificar esse ar que era respirado pelas pessoas. Então, foi iniciado um processo de criação desses filtros até chegar no produto que existe hoje. Esse produto hoje ele é construído com uma fibra sintética, porque ele tem que ser um produto onde ele consegue reter, inclusive, bactérias, fungos. Ele não pode ser proliferador desse tipo de contaminação. Então, por isso que é um produto muito sério, até no momento da construção dele. É por isso que eu sempre alerto aos cuidados, né? É um produto que ele hoje é fornecido. Quem está acostumado a consumir o produto Tecfil sabe que, além da embalagem individual dele, ele internamente o produto, aquela embalagem, uma caixa, né, de papelão, ele ainda tem a embalagem plástica, que é realmente para preservar. O filtro de cabine, nós vamos fazer uma breve apresentação aqui, mas só para vocês entenderem, a principal função dele é preservar a saúde dos ocupantes do veículo. Essa é a principal função dele, desde a pessoa que está dirigindo o veículo até os ocupantes que estão dentro dele, seja o seu filho, a sua filha, a sua esposa, né, os seus pais, então todos aqueles que estão dentro desse veículo. Quando a gente vai para a linha pesada, que a Tecfil também tem esse mercado de linha pesada, existem filtros de cabine para ônibus. Para quem não sabe, o estado de São Paulo, ele tem por lei que todos os ônibus vão passar a ter um sistema de ar-condicionado. Automaticamente, você tem que ter um filtro que purifique esse ar. Então, a Tecfil também tem esse tipo de filtro. Então, nós vamos dar uma passada em todos, um pouquinho, falar um pouco sobre a Tecfil, para que vocês conheçam, né, para quem já não o conhece, e falar um pouco sobre o filtro de cabine. Se sobrar um tempinho no final, dependendo da quantidade de perguntas tudo, a gente dá uma passada um pouco nos demais filtros de ar, óleo, combustível do veículo, que também são importantes. Mas é muito importante porque nessa fase que nós estamos falando muito de saúde. A gente nota as pessoas utilizando máscara. Para quê? Exatamente para poder filtrar um pouco tanto o ar que respira, como as pessoas que estão contaminadas não contaminar outras pessoas. E quando a gente começa a pensar nesse detalhe, a gente percebe que muitas das vezes nós estamos dentro do veículo. E neste veículo nós estamos respirando o ar que está dentro dele. E quem é que tem a função de reter esta contaminação para que não seja agressivo à saúde do ser humano? É o filtro de cabine ou ar-condicionado. Tá? A gente fala de cabine porque existem muitos veículos que não têm um sistema de ar-condicionado, mas tem o filtro lá dentro. Nós temos que sempre lembrar disso, ele purifica o ar que nós respiramos, independente se existe ou não o ar-condicionado instalado no veículo. Tá certo? Nós vamos aqui dar continuidade. Vamos passar para uma mini apresentação aqui e eu vou estar explicando aqui para vocês um pouquinho sobre a Tecfil. Em rápidas palavras, a Tecfil ela é a maior fábrica de filtros da América Latina, como vocês podem visualizar. Só um minutinho, ajustar aqui a tela. A Tecfil ela foi fundada em 1953, ou seja, uma empresa já de mais de 67 anos. E um pouquinho dos dados da empresa, nós temos cerca de 1.300 colaboradores. Uma parte importante, a gente tem visto falar bastante, né, nesse período que nós estamos, a Tecfil é uma empresa 100% brasileira. Ela emprega hoje 1.300 colaboradores. Dentro desses, 150 são jovem aprendiz, 150 estagiários contratados e 69 PCD, que seriam pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência, tá certo? Nós, já para o 12º ano, praticamente consecutivo, nós somos eleitos
entre as 150 melhores empresas para se trabalhar. Ou seja, uma empresa que ela sempre está preocupada com os seus funcionários. Nós temos na região de Guarulhos 2 unidades Fabris, que é a Matriz, com 26.500 metros quadrados, a unidade 2, que é de mais de 15 mil metros quadrados, e o nosso centro de distribuição, de 15 mil metros quadrados, totalizando aí de área construída 57 mil metros quadrados. Nós temos uma excelência em logística, que a gente nos permite enviar em 24 horas 80% das nossas mercadorias faturadas. Só para vocês conhecerem um pouquinho sobre a TechFill, para que a gente entre no assunto de filtros. Que às vezes é uma oportunidade para a gente conhecer também o tipo de produto que a gente adquire. A TechFill tem uma capacidade de produção de mais de 8 milhões de filtros, e é a única indústria de filtros 4.0. Quem é acostumado aí com as redes sociais, ou com as tecnologias que sempre são informadas, sabe do que eu estou falando. Uma indústria 4.0 é uma indústria que ela tem controles, né, automatizados, ela tem controles de seus sistemas operacionais também. Nós temos certificações em todas as normas. Algumas pessoas às vezes comentam, mas como eu sei que a TechFill fabrica um produto original? Nós temos sempre esse dilema, né? O filtro é original? Vocês fabricam o filtro original para que montadora? A TechFill ela fabrica para praticamente todas as montadoras. Umas questões de contrato a gente não pode estar divulgando. Mas, por exemplo, se eu tenho uma norma IAQF 16949, né, significa que eu tenho um fornecimento ativo, vou até marcar aqui para vocês verem, para uma montadora. Senão eu não tenho essa certificação. Comecem a comparar dessa forma. E a gente fornece hoje o veículo mais recente aí, o último lançamento nosso, foi para a T-Cross, né, onde o filtro de ar é uma fabricação original TechFill, da Volkswagen. Olha alguns números aí da fábrica TechFill. Vamos aproveitando, né, a gente está falando bastante de indústria brasileira, depois de tudo isso que nós estamos passando, né, a gente precisa reforçar cada vez mais, mas só para vocês terem uma ideia, 1.300 funcionários que a gente emprega, né, e o que mais ou menos a gente movimenta, ou seja, o que a TechFill produz, né, de componentes por dia são 1,5 milhões de componentes por dia. É considerada a maior fábrica de filtros da América Latina, pessoal. A nossa cobertura, a gente atinge tanto o mercado nacional, como a indústria 100% nacional que exporta para todos os continentes. Então, ela briga diretamente, vamos dizer assim, né, na linguagem mais popular, com grandes empresas multinacionais, e a gente também, o nosso produto sai daqui do Brasil, e ele é consumido hoje numa Alemanha, Estados Unidos, em vários outros países, toda a América Latina também. Então, a qualidade de um produto TechFill nacional que espalha por todos os continentes do Brasil. Nosso portfólio, a gente atende, para quem não conhece, toda a linha. Quando eu for falar de filtro de cabine, então entenda que, assim, tanto um veículo da linha leve, né, uma caminhonete, um veículo de passeio, como um veículo da linha pesada, que seria um caminhão, um ônibus, e até mesmo as linhas agrícolas, trator, máquinas, equipamentos, que também utilizam os filtros de cabine, com exceção da linha de motocicleta, né? Mas para todos os outros veículos, a gente também é produtor dos filtros de cabine ou ar-condicionado, ou filtro antipólen para essas linhas também. Nós temos aí os últimos lançamentos, a TechFill tem lançado muitos produtos. Depois, se der um tempo, a gente vai até mostrar como é que consulta, porque uma das coisas que eu considero de extrema importância nesse tipo de mercado de consumo de peças é sempre utilizar o produto correto, recomendado. Quando eu falo recomendado, é recomendado pelos catálogos de aplicação. Ou seja, se você utiliza um produto TechFill, você tem que consultar o catálogo TechFill, porque somente dessa forma você realmente consegue comprovar a correta utilização desse produto. Então, nós temos que ter esse cuidado. O que a gente costuma ver muito no mercado é uma prática que, infelizmente, ocorre. São pessoas que, às vezes, colocam produto por comparação visual e, automaticamente, eles acabam fazendo o quê? Eles colocam filtros não recomendados pelo fabricante. Então, nós temos que ter um cuidado muito sério. Depois, se der, nós vamos mostrar como que é o catálogo nosso de aplicação. Só para vocês terem uma ideia, no último ano, nós lançamos
338 produtos novos. Então, a gente tem uma cobertura de frota. O que significa isso? Os nossos filtros conseguem atender que tipo de veículo no mercado nacional? Nós temos uma cobertura superior a 93%. Aí. Aqui algumas ações que a gente faz, então provavelmente um dos nossos amigos aí mecânicos, né, pessoal que trabalha nessa área, pode ser que já tenha recebido a visita de alguém da nossa empresa, né, são ações que a gente faz de trade marketing, então são mais de 7 mil visitas que foram realizadas em 2019, e aqui algumas ações que a gente acaba fazendo de mercado, de mídia, e todas as feiras que a gente sempre participa, e o famoso Congresso Brasileiro do Mecânico, né? Que esse não poderia faltar. Agora, em todas essas feiras que a gente sempre participa, esse ano não está acontecendo feira nenhuma, mas a gente sempre está com parceria com o projeto de fazer palestra dentro das feiras, junto com o pessoal da revista também. Aproveitando só, Roberto, que a data do Congresso Brasileiro do Mecânico de 24 de outubro está mantida, tá? A nossa data de 24 de outubro está mantida. Pode entrar no site congresso.mecânico.com.br para ver todas as informações. A data está mantida. Esperamos que até lá toda essa situação já tenha passado. Agora já estão surgindo as primeiras perguntas aqui. Sim, Roberto, claro. Já estão surgindo as primeiras perguntas, já estão perguntando aqui, aí você, na parte prática, com certeza na parte técnica, com certeza vai ter essas informações. Flávio Lucena está perguntando qual a quilometragem correta da troca do filtro de cabine, e o Rafael Rodrigues está perguntando se a troca do filtro de cabine deve ser feita toda vez que for feita a troca de óleo. Eu acredito que aí ele pense num pacote filtro de óleo, filtro de ar do motor e o filtro de cabine. Mas tá. Quando a gente entrar no assunto mais específico, a gente vai falar sobre período de troca. Aí a gente entra nesses detalhes, com certeza. Tá certo? Alguns patrocínios que a TechView faz. Agora, esse congresso do mecânico é muito bom. A última versão que teve foi excelente. Aquele modelo que foi feito de veículos, onde tinham palestras interativas direto com o veículo das montadoras, foi extremamente elogiado por todos que participaram lá. Parabéns a toda a equipe aí também. Vamos seguir aqui. Então, conhecimento, pessoal, isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento, mas só passando mais aí para todos vocês, para que vocês possam estar cientes das ferramentas que a TechView fornece para os seus clientes. Uma delas é os treinamentos. Só para vocês terem uma ideia, então a gente pode se deslocar a várias áreas, tanto nas feiras, como nós sempre estamos em parceria com o pessoal da revista, como também dentro da nossa fábrica, que nós temos nosso centro de treinamento, que é o TechStop, onde você pode fazer o treinamento na prática de todos os filtros. Além disso, os nossos profissionais, nossos engenheiros, que são 6 pessoas que viajam pelo Brasil inteiro e fora do país, nós temos, só para vocês verem alguns números, do último ano, foram 7 mil pessoas treinadas. São mais de 8 mil horas de curso que nós fizemos, 800 visitas e 200 treinamentos. Então, isso são trabalhos que a gente pode realizar em loco também para tirar todas as dúvidas. Hoje a gente vai falar de filtro de cabine, porque esse é um dos itens que a grande dificuldade que muitas pessoas acabam não trabalhando com esse tipo de filtro, primeira delas, é onde esse filtro está. Né? E nós temos ferramentas dentro do nosso site que te ajudam a encontrar o filtro, a como substituir esse filtro. Isso a gente vai tentar explorar aqui também. Como eu falei para vocês do nosso TechStop, olha só, é um treinamento que acontece na fábrica e ele é na prática. Então você conhece a fabricação do filtro, você pode se inscrever voluntariamente ou juntar um grupo de pessoas, ligar no nosso 0800 e falar, eu quero conhecer a TechView, eu quero fazer esse treinamento. Então vocês podem se deslocar até a fábrica, conhece a instalação da unidade 1 nossa, conhece como é produzido um filtro, né, todas as diversas marcas. A TechView chega, além da sua própria marca, mais de 60 marcas diferentes a gente chega a fazer lá dentro, entre originais e outras marcas. E dentro do TechStop, a gente dá o treinamento. Olha aqui um carro, a gente vai subir, vai trocar o fio de óleo, fio de ar, fio de combustível, e vai dando todas as dicas. Então, ou seja, vocês que são desse ramo de atividade têm que aproveitar esses momentos. Isso não tem custo.
O custo seria você se deslocar até a empresa para conseguir fazer esse treinamento. Mas entre em contato com o seu distribuidor, né, para verificar com ele e falar, eu quero fazer esse curso. Então, de repente, ele monta uma equipe, um ônibus e leva na fábrica. A cada 15 dias a gente recebe clientes na fábrica para fazer esse treinamento. E isso já acontece há muitos anos e surte um efeito gigantesco para nós. A gente só não está recebendo nesse momento, né, infelizmente. Outra ferramenta muito importante que a TechFill tem, já vai para a sua 5ª geração, é as nossas unidades de laboratório móvel. Então, nós temos hoje um dos laboratórios mais modernos da América Latina dentro da nossa fábrica, que ele hoje, só para vocês terem uma ideia, ele faz análise até para outras montadoras e até para outros fabricantes, muitas vezes, devido à capacidade de teste que ele tem. E nós criamos um mini laboratório dentro de um carro. Esse veículo serve para quê? Não é para testar filtro, esse filtro deu isso, aquilo, não. A função dele é mostrar quando trocar o filtro no tempo certo. É mostrar que você não pode limpar um filtro, como depois a gente pode falar um pouco sobre isso. É isso que a gente presencia nesse carro. Mostrando, eu não posso passar ar num filtro, eu não posso fazer limpeza, eu tenho que trocar o filtro na quilometragem certa, porque senão o que acontece? É tudo isso que a gente consegue fazer nessa unidade móvel. Bem, pessoal, eu vou entrar agora mais específico na linha de cabine, aqui. Antes de entrar nos slides, eu vou passar um vídeo, né, que a gente tem no nosso canal do YouTube, né, em todas as nossas redes sociais também, e é um vídeo explicativo sobre filtro de cabine. Depois que vocês assistirem, a gente entra no detalhe, e aí eu reforço muitas das informações que vão ser colocadas nesse vídeo, e a gente entra no detalhe de, provavelmente que a maior dúvida é quando trocar, né, e essas regras de troca também, tá certo? Ok, Fernando? Vamos seguir aqui? Ok, bom. Vamos lá. Tão fundamental quanto a troca do filtro de óleo, ar e combustível é a troca do filtro de cabine, sendo que o tempo certo para a troca deste filtro dependerá do local aonde o veículo circula. Para garantir a correta aplicação do filtro de cabine, é necessário se atentar ao sentido de fluxo presente na lateral do filtro, sendo que aplicar o filtro com fluxo invertido irá saturar mais rápido e diminuir a eficiência do ar-condicionado. Os filtros de cabine são responsáveis por reter partículas nocivas à saúde dos passageiros do veículo, como ácaros e bactérias, prevenindo assim problemas respiratórios. A importância do filtro de cabine é garantir que todos os passageiros do veículo respirem um ar mais limpo e agradável, evitando assim possíveis problemas de saúde. Os filtros de cabine são capazes de reter gases como dióxido de nitrogênio, óxido de azoto, dióxido de enxofre e ozônio. Dependendo das condições do ambiente, a concentração de partículas pode chegar a valores de 10 a 80 bilhões por metro cúbico de ar. Os principais indícios de que o filtro está saturado é o odor desagradável e a restrição na entrada do ar para a cabine. Previna-se contra doenças respiratórias e dermatológicas. Troque regularmente o filtro de cabine. Mesmo os veículos que não possuem o sistema de ar-condicionado, é necessário a troca do filtro de cabine. Muito bem. Vou voltar aqui para a parte da apresentação. Se todo mundo notou, foi um vídeo rápido, e ali já responde algumas perguntas, né? Então, falando especificamente do filtro, então, relembrando, o filtro de cabine é o filtro ou o filtro do ar-condicionado, é o que tem como principal função reter as contaminações que são nocivas à saúde do ser humano. Só para vocês terem um conhecimento maior, então, um filtro de cabine ele começou a ser utilizado, às vezes a gente não sabe, acha que só veículos mais novos têm esse tipo de filtro, ou o próprio habitáculo, né? Mas naqueles Palio 97 que tinha lá no passado, já existia o filtro. Né? No Vectra 97 já tinha o filtro também. Então, se você pegar a linha Corsa 95, 96, você já tinha o local para colocar esse filtro. É que não existia essa cultura. Então, isso foi sendo criado aos poucos, né?
e as pessoas foram vendo a necessidade. Tanto é que, assim, quando a gente percebe que um filtro ele realmente está contaminado, existem algumas dicas, né? Então, quando a gente vai em algum cliente que fala, mas esse carro tem... Se a gente pega alguns carros que a gente sabe que as pessoas nem imaginam que teriam esse filtro, a gente já tem quase que a certeza absoluta que a contaminação é muito alta. Vou passar alguns cases aqui para vocês, que a gente faz tanta visita. Eu já trabalho na empresa há 24 anos, e nesse meu período de TechFill, eu trabalhei tanto na fábrica, parte de qualidade, gerenciei o laboratório de teste durante mais de 8 anos, e depois fui para a área de suporte técnico e pós-venda, que estou lá até hoje, assumindo aí a área de gerência desse departamento. Então, eu atendia tanto o mercado nacional como o mercado de exportação. Então, a gente escutou diversas histórias de diversos clientes. Às vezes a gente pega um carro, exemplo, vou dar um exemplo aqui de um cliente que ele uma vez comentou isso comigo, e a gente vai trazendo esses cases, que é exatamente para que a gente tenha esse cuidado. Tem muitas pessoas que têm a cultura de falar, um veículo que ele está parado, um veículo que eu uso pouco, né, teoricamente é um veículo muito melhor. Há controvérsias, né? Principalmente o pessoal que é da área de mecânica sabe muito bem o que eu estou falando. Às vezes é um veículo que fica um pouco amarrado, né, quando você não tem utilização. Tem gente que acha que veículo, por estar parado, não precisa dar continuidade na manutenção preventiva, que é um erro, tem que sim que acontecer. E teve um cliente que eu fui uma vez, que ele fazia manutenção na frota dos veículos da Localiza, por exemplo, né, que é uma locadora de carros, e que às vezes o veículo fica parado em alguns pátios. Estou dando um exemplo de nome, mas não que seja exatamente essa. E ele encontrava muitas vezes um ar-condicionado com falhas que não funcionava, e quando ele abria todo o sistema, qual era o motivo? Muitas vezes tinha contaminação no sistema, inclusive até, né, vou falar aqui uma palavra que todo mundo vai se assustar, nossa, mas será que tem isso mesmo? Até rato aparecia no sistema de ar-condicionado, que impossibilitava a utilização. Então, às vezes, a gente vê um veículo que ele está parado, às vezes ele requer uma maior atenção até, né? Porque ele se transforma num local, um depósito de qualquer tipo de bicho que exista. Quando ele está em movimento, você está captando toda a contaminação. Então, esse filtro, ele retém toda a contaminação que vem do lado de fora do veículo para dentro e que nós estamos respirando. Quando você movimenta o botão dentro do carro, que faz uma circulação interna, às vezes a gente acha, então ele não está pegando a sujeira que está do lado de fora, realmente. Só que ele está movimentando tudo que você tem internamente, passando pelo sistema, pelo filtro, e voltando para que você respire. Então, olha a importância do filtro de cabine, porque ele está filtrando toda e qualquer contaminação, por isso que ele tem um prazo para ser substituído. Nós vamos seguir aqui, e algumas coisas que foi passada no vídeo vocês vão ver. Olha só que interessante, às vezes a gente não se atenta a esses pequenos detalhes, né? Teve uma vez que foi feita uma pesquisa numa emissora de TV, e eles pesquisaram entre uma estação de metrô em São Paulo, uma sala de cinema e um táxi. E eles colocaram lá para saber a quantidade de colônias, né, que existiam de fungos, bactérias, né, que era produzido. E, para a surpresa de todos, a maior quantidade de colônias que foram procriadas, vamos dizer assim, foi dentro do táxi. Porque é um ambiente mais fechado, onde as pessoas ficam ali respirando um mesmo ar mais compactado. Em áreas abertas isso não acontece tanto. Então, ou seja, se a gente for ver por esse detalhe, é muito mais importante a substituição. Dependendo da condição do ambiente de trabalho, olha o que a gente já tem de informação. A concentração de partículas pode chegar a valores de 10 a 80 bilhões por metro cúbico de ar. Isso tudo vai para onde? Diretamente para os pulmões. Nós temos casos, né, de pessoas que já tiveram doenças respiratórias sérias devido à não troca do filtro de cabine. Às vezes a gente fala isso e tem pessoas que falam, mas isso não é possível, né?
Teve um funcionário que uma vez trabalhou na empresa, ele não trabalha lá hoje, e o pai dele era taxista. E o pai dele, ele tinha um costume, é o que eu falei, eu vou trazer cases para que você... Provavelmente muitas pessoas estão começando a falar, eu já vi isso, eu já vi aquilo. Então ele tinha o costume, o pai dele, ao invés de fazer a troca do filtro, ele pegava o filtro de cabine, pegava um pincel e limpava o filtro para reutilizá-lo. Quando ele fez isso, aquele filtro, imagina, pessoal, o que tem ali dentro daquele filtro? Tem bactérias, tem fungos, tem vários tipos de contaminação. E ele respirou aquilo que ele estava fazendo a limpeza. Automaticamente, ele pegou o quê? Uma infecção pulmonar. E ele teve que ficar internado por causa disso. Aí, quando ele contou o processo para o médico dele, o que ele fez para tentar identificar de onde saiu aquilo, aí quando ele falou, a única coisa que eu fiz foi tentar limpar o filtro de ar-condicionado no meu carro, e o médico falou, então provavelmente é daí. Então nós temos que ter um cuidado muito grande. Por isso que a gente fala troca no tempo correto, que nós vamos falar dela também aqui. Só para vocês terem uma ideia. Oi, pode falar. Tem muita gente que sai de um ar-condicionado gelado, fica gripado, né, e acha que é por causa da temperatura. Não, é por causa da quantidade de sujeira que tem naquele ar-condicionado, não por causa da temperatura, né? Exatamente. A gente associa muito a esse tal do choque térmico, né? Mas, na verdade, são muitas vezes assim, o processo de alguma doença respiratória ou alérgica, muitas vezes são de algum tipo de contaminação ou de algum tipo de bactéria que você está respirando. E isso te traz fiquei gripado, eu saí de um lado frio para o quente, e nem sempre é isso. Então, por isso que a importância de respirar com ar puro. Então, se a gente for fazer uma comparação do corpo humano com o veículo, então nós temos várias comparações. Então, ou seja, o que purifica o ar que nós respiramos? O nosso pulmão. Né? Então, no caso de um veículo, quem que purifica esse ar que o veículo precisa? Para o motor é o filtro de ar do motor, claro, só que ele ajuda o ser humano porque ele tem um filtro de cabine lá dentro, no meio, que faz com que exista uma filtração, para que seja a concentração bem menor. Olha uma foto de uma partícula de pólen. Essa partícula ela tem o tamanho de 5 microns, né? Nós estamos vendo bastante esse tipo de imagem ultimamente, né, nas mídias, na TV, né? Aí a gente até se perguntou, mas será que a gente já descobriu a tal da coronavírus bem antes, né? Na verdade, isso é uma partícula de pólen, né? 5 microns, para vocês terem uma noção aí de tamanho, né? Então, o micron é a milésima parte do milímetro. Ou seja, comparativamente aí, se a gente pegar um fio de cabelo humano, ele tem, em média, 80 microns. Nós estamos falando de 5. Então, ou seja, é uma partícula muito pequena. É impossível você enxergar a olho nu, mas essa partícula, ela agride diretamente a sua saúde. Quando a gente fala, mas eu ando em São Paulo, tudo estrada asfaltada, né? Aí você anda, exemplo, para quem é de São Paulo, ou grandes capitais, você está em uma grande marginal, onde você na frente tem um tráfego de veículos, e aí você tem um veículo na frente que é diesel, um ônibus, um caminhão, seja qual for, e ele gera uma partícula do escapamento dele. Essa aqui é uma foto de uma partícula de pó de diesel, que isso você também está respirando. Então, se você não tem o filtro de cabine no seu veículo, você está fazendo uma respiração de tudo que tem do lado de fora sem filtro nenhum. E aí, automaticamente... Por que o pessoal fala assim, quando você vai para o interior, né, você até respira melhor, o ar faz bem para a saúde? Claro, porque não tem essas contaminações, né? Então, o filtro de cabine, ele tem essa função de preservar a saúde das pessoas que estão dentro do veículo. E aqui nós estamos falando de uma partícula, olha só, de 10 microns, também é invisível ao olho nu, você não consegue enxergar esse tamanho de partícula. Nós tínhamos aquelas duas perguntas que falavam de substituição. Né? Isso, de prazo e do conjunto, se troca sempre com o filtro de óleo. Isso, vamos lá. Quando a gente fala de prazo, quando a gente fala de filtro de cabine ou filtro de ar de motor, vou usar os dois porque ele tem uma relação de troca muito parecida, mas a gente tem que pensar primeiro numa coisa. Esse ar que ele está vindo para o veículo, ele vem da onde?
é de uma área não controlada. O que eu quero dizer com isso? Vai depender do ambiente de trabalho. Ou seja, se eu estou num ambiente menos carregado de contaminação, automaticamente esse filtro dura um pouco mais. Se eu estou num ambiente mais carregado de contaminação, ele dura menos. Em média, a gente fala 6 meses, um período de troca. No máximo, algumas montadoras acabam falando em 1 ano. Mas isso é muito relativo. Exemplo, em São Paulo, no trânsito de São Paulo que nós temos, com o tráfego de veículos, com a contaminação do pó do diesel, do enxofre que tem, e toda essa contaminação da poluição, em 2 meses um filtro de cabine está totalmente saturado. Então fica difícil a gente achar uma relação. Ou seja, se você tem um veículo, a gente sempre dá essa base, se você tem um veículo onde você conhece o seu ambiente de trabalho, que não tem muita carga de contaminação. Carga de contaminação é sujeira, é quantidade de poeira que tem na atmosfera. Que você vai obedecer ali? O período de troca recomendado no manual do veículo. Sempre. Agora, quando você está... Aí você começa a verificar, que é o que a gente vai passar já, sintomas. São sintomas presentes no sistema, que quem assistiu o vídeo percebeu isso, né? Um cheiro desagradável, uma deficiência na entrada de ar do sistema. Isso começa a te mostrar um momento de substituição. Só para vocês terem uma ideia, um filtro de cabine para um ônibus hoje, em 30 dias você está substituindo, devido à quantidade de que ele roda. E olha só, hein? Filtro de cabine para um ônibus, para quem não conhece, cada ônibus ele vai 4 filtros de cabine ou ar-condicionado, e cada filtro desse ele tem um comprimento médio aí de 1,5 m. Em menos de 30 dias eles já estão substituindo. Considerando quantas viagens faz no ônibus e a quantidade de pessoas que carrega, né? A Belzinha Moraes tinha deixado uma pergunta justamente nessa linha daquilo que você estava comentando, Roberto, com relação a se os locais onde ando com o meu carro forem muito agressivos em relação a bastante poeira, se ela precisa trocar o filtro de cabine antes da quilometragem recomendada. Sim, né? Isso configura um uso severo, né? Com bastante poeira, né? Aqui antes, o Jonatas Rodrigo, só para ficar as perguntas, a gente vai respondendo com uma sequência, né? O Nino Albano tinha perguntado antes, onde estão disponibilizados os catálogos técnicos da Techfil? O Jonatas Rodrigo, a diferença entre um filtro comum e o filtro de carvão ativado, que eu acredito que você vai falar sobre isso daqui a pouco. Exato. E o Hugo Pascoal quer saber como higienizar a tubulação onde o ar circula. Aí, vamos seguindo e a gente já responde todas essas perguntas. Vamos na sequência. Eu vou dar uma lida nesse slide que a gente está aqui na tela, que ele fala sobre a importância do sistema de filtração de ar de cabine. Só para que a gente feche todos os assuntos também, e tudo que a gente vem falando, o pessoal vem gravando e vem trazendo toda essa importância. Devido aos altos índices de poluição causadas pela fumaça, fuligem, combustível não queimado. Todo mundo sabe que parte do combustível do veículo, ele não é queimado, então ele é expelido pelo escapamento. E outras substâncias nocivas que provocam sérios problemas de saúde, a situação do meio ambiente mundial é nociva às pessoas. O ser humano é submetido diariamente a elevadas cargas de bactérias, fungos, poluentes, seja nas ruas, nas residências e principalmente no interior dos veículos, que é o que a gente vinha falando até agora. Dentro de veículos, ficamos muito expostos à poluição, porque o sistema de ventilação absorve o ar poluído dos gases do escapamento do veículo que trafegam, né, na frente, que é o efeito túnel que a gente fala, né? E com altíssima concentração de partículas de poeira, contaminando o interior do veículo que nós estamos. Então, essa é a grande importância. Então, claro, respondendo a pergunta, uma delas, sim, se o ambiente for extremamente carregado de contaminação, reduz totalmente o prazo de troca. A gente eu costumo dizer assim, é o que a gente fala, né, nesse mercado, se a gente começar a ler os manuais do veículo, vocês vão perceber que muitos dos veículos eles falam sobre serviço severo e serviço leve. Então, o serviço severo, quando ele é considerado... Quem roda em São Paulo, capital principalmente, é serviço severo. Sempre. Por quê? Você está no trânsito.
Então você está exigindo muito do seu veículo, você está numa concentração de contaminação muito grande. Lembrando que essa questão de serviço severo serve para toda a linha de filtro, seja filtro de ar, óleo, combustível, ar de cabine. Quando você trabalha no serviço severo, todo esse prazo de troca ele reduz, porque você exige muito mais do veículo. Um ônibus rodoviário, ou seja, que ele pega estrada, longas distâncias, o tempo de troca dos filtros é maior do que um ônibus urbano, que ele fica transitando em várias regiões dentro de São Paulo, forçando mais e com mais trocas de marcha. Isso é automático. Então, para que todos tenham ciência, qualquer tipo de filtro, ele no serviço severo, ele vai durar menos. Porque eu costumo fazer algumas comparações. Às vezes o pessoal, eles pensam o seguinte, filtro bom é aquele filtro que dura muito. Isso é relativo. Não é. Por quê? Se eu pegar um filtro que ele durar além da conta do que realmente ele se eu ando no ambiente normal, sem muita carga de contaminação, e o filtro dura demais, eu começo a me perguntar se ele está cumprindo a função dele. Porque a função do filtro é filtrar. E um filtro que esteja deixando passar contaminação, automaticamente ele pode durar mais. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente comete esse erro de julgar o produto pelo tempo. O filtro, exemplo, filtro de ar de motor ou filtro de cabine. Eu fui para uma região, eu estou acostumado a andar na cidade, asfaltado, e aí de repente eu vou para uma região de Ribeirão Preto. E a semana inteira eu vou andar com o meu carro dentro do canavial, onde tem uma concentração de contaminação muito alta. O que vai acontecer com o meu filtro? Que ele normalmente duraria ali, o filtro de ar de motor, exemplo, 10 mil quilômetros. Sabe o que vai acontecer? Em 2, 3 dias o filtro está totalmente contaminado, eu tenho que substituir. E aí as perguntas que o pessoal às vezes fazem, então o filtro é ruim? Não, o filtro cumpriu a função dele. Porque se ele não retesse toda aquela contaminação que tinha ali, naquela área que você estava rodando, tudo isso estaria indo para o seu motor. Ou, falando do filtro de ar de cabine, tudo você estaria respirando. Então, para que ter filtro? Então, os clientes sempre têm que ter esse cuidado. A TecFil, quando ela desenvolve um produto, ela desenvolve dentro das regras e especificações das montadoras. Então, ou seja, o filtro ele tem a resistência para que a montadora solicita, de micragem, ou seja, quanto de partícula e tamanho de partícula ele tem que reter e a vida útil que ele tem que ter. Então, a gente tem que ter esse certo cuidado e ter sempre essas comparações. O filtro, realmente, ele tem um prazo de utilização. Ele chega um momento, ele tem que ser substituído. E aí, quando a gente falou de sintomas, né, então, os filtros de cabine, função, filtrar o ar que vem da rua para dentro dos carros. Nós falamos bastante sobre isso. Prazo de troca. Não há um prazo de troca por quilometragem, né? Vai depender de como o motorista usa o carro. Se anda mais em engarrafamentos, por exemplo, o filtro terá duração menor. Por isso, o fundamental é que checar periodicamente, pelo menos a cada 20 mil quilômetros. Mas, assim, a gente costuma falar que se você faz mais de 6 meses, vamos colocar assim, eu estou numa cidadezinha mais do interior, um tráfego pequeno de carro, né, vamos colocar um serviço bem leve, né, e faz mais de 1 ano que eu nem mexi nesse filtro, está na hora de substituir. Porque hoje eu estava conversando com o pessoal na fábrica, que eu estive na fábrica hoje, pela manhã, e olha que interessante, até uma pessoa ele virou e falou assim para mim, tudo tem prazo de validade, até água tem prazo de validade, né? A pessoa me perguntou assim, eu falei, claro, tudo tem prazo de validade. Então, assim, um filtro, se eu tenho uma recomendação de manual, que em 1 ano eu tenho que substituí-lo, e passado-se 1 ano eu não mexi nele ainda, está na hora de trocar. Mas eu vou gastar dinheiro à toa? Não, você está preservando a sua saúde, você está preservando o seu sistema de ar-condicionado. Então, são vários aspectos. O que pode acontecer, um filtro vencido ou estragado, não impede a entrada de impurezas.
e os cheiros da rua no carro, além do cheiro. O filtro velho pode impedir o fluxo de ar. Teve um comentário de que foi passado aí sobre filtro de carvão e sem carvão, não é isso, Fernando? Isso, perguntou sobre a diferença entre um e outro e até teve uma pergunta nova aqui do Alex Moura sobre se o tempo de troca do filtro com carvão ativado é o mesmo do sem carvão ativado. Isso, é bom que a gente já pega esses dois detalhes aqui. Ó. Vamos lá. Essa primeira imagem aqui é o filtro sem o carvão. E a segunda imagem com o carvão. É o que a gente chama de filtro de ar-condicionado fibra sintética, é o modelo standard. Os dois filtros, ele tem a camada preliminar e ele tem um material que suporta, que é uma microfibra, né? A quantidade de contaminação que ele retém é exatamente a mesma. Não existe alteração. A grande diferença para um filtro do ar-condicionado com carvão ativado, a única diferença é que ele tem como função reter odores desagradáveis. Ele não aumenta a vida útil. Mas sim, quando você anda em regiões, exemplo, vamos dar mais um exemplo aqui que a gente gostaria que não fosse, né? Você está na Marginal Tietê. Marginal então você Tietê, Marginal Pinheiros, né? Bastante complicado. Exatamente. Então, aquela poluição com aquele mau cheiro. Então, o filtro, quando ele tem a adição do carvão ativado, ele tem como função inibir, né, um pouco esse odor desagradável. Agora, em questão de tempo de troca, fica exatamente o mesmo. Ele não altera, porque a troca ela é baseada na capacidade de retenção de partículas de contaminante. E essa função é do elemento normal, que é o standard. Imagine que assim, você tem esse elemento, não sei se vocês veem eu mostrando aqui com lápis aqui, esse elemento aqui é o que a gente fala de standard. Esse elemento, imagine que é o standard, né? Esse elemento standard, mais uma outra camada, terceira camada, que é do carvão ativado. Essa é a diferença. Então, a função principal dele, quando você tem ele com carvão ativado, é a retenção de odores desagradáveis. Essa é a principal função aí. A qualidade de retenção de partículas, de bactérias é a mesma, só com um adicional aí com relação a odores mesmo. Né? Isso, exatamente. Um dos cuidados que deve existir no mercado, que a gente costuma... Como a gente fabrica esse filtro para várias montadoras de veículo, né, nacionais e outras que a gente exporta para outros países, o que a gente tem notado, né? Observem que esse filtro ele tem que ser construído, né, com uma fibra sintética. Quando esse filtro nasceu, há muitos anos atrás, ele nasceu com uma fibra de celulose. E a celulose, como ela é derivada da madeira, ela acaba sendo uma fonte de alimento para a bactéria. Então, o que acontecia no passado? Ele aumentava ainda mais a quantidade de bactérias no sistema. Então, erroneamente, às vezes a gente costuma encontrar filtros que é fabricado com mídia de papel, e não deve ser, tem que ser sempre fibra sintética, tá? Porque a fibra sintética, depois de vários estudos, foi identificado que ela sim, ela consegue reter essas bactérias e ela não permite a proliferação. Essa é a função. Por isso que que quando a gente olha aquela fibra um pouco diferente, branquinha, para que você tenha essa sensação. Quantas pessoas, provavelmente, quando tiraram o filtro de cabine ou ar-condicionado do habitáculo para trocar, ele estava todo retorcido, né, todo dobrado. Por que isso? Porque ele já estava saturado, ele já passou do prazo. Então, quando chega nesse momento, é o que nós chamamos de colapso do sistema. Ele tem tanta contaminação que o ar ele tem que passar. Então, o que o ar faz? Ele força de tal forma o filtro que ele esmaga. E aí, por isso, quando a gente tira o filtro, está todo danificado muitas vezes, tá certo? Por isso, respeitar sempre o tempo correto de troca do filtro. Esqueci alguma pergunta? Posso seguir aqui? Tem mais uma pergunta aqui do Janaildo. Ele pergunta se, em relação às caixas de ar que vêm de fábrica lacradas,
se vocês, a TecFil, recomendam fazer a abertura dessa caixa lacrada para fazer a instalação do filtro. Olha, o que acontece? Existem, depois a gente vai tentar entrar aqui no catálogo, né? Vamos ver se a gente consegue. Mas no final eu tenho uma explicação de catálogo. Sempre que você for fazer a substituição de um filtro, consulte o nosso catálogo. Existem alguns veículos que ele vem sim com o sistema lacrado, mas que nós temos a opção do filtro para esse tipo de sistema. E automaticamente aí sim você retira o lacre e aí você vai ter um filtro que, além de ele filtrar, ele vai fazer a função de fechamento dessa tampa, porque senão não causaria efeito nenhum. Sempre consulta o catálogo. Se a TecFil, ela tem sim opções para veículos que vêm com o sistema lacrado, mas tem que consultar para usar o filtro correto. O que eu quero dizer com isso? Tomem bastante cuidado, porque às vezes a gente acha que o filtro ele é muito simples e que eu posso pegar um filtro de qualquer tamanho, cortar ele da forma que eu quiser e colocar no veículo. Esse filtro pode não ser recomendado para esse veículo. Vocês perceberam no vídeo que o filtro ele tem um lado, né? Ele tem um lado mais aberto e um lado mais fechado. É um sentido de fluxo. Então é por isso que a gente sempre alerta para ter esse cuidado. Então nós temos sim filtros para esses tipos de carro que são lacrados, mas consulte sempre o nosso catálogo. Catálogo TecFil, ele tem catálogo online, offline, aplicativo de celular, tem várias formas de você consultar o filtro correto para o seu veículo, tá certo? Dentro do nosso catálogo, uma das grandes dúvidas de muitos clientes eu quero trabalhar com filtro de cabine, mas eu não sei encontrar o filtro de cabine. Infelizmente, alguns veículos é tão difícil de encontrar que a gente acaba quase desmontando o painel do carro inteiro para achar um fio de cabine. Vou dar alguns exemplos. Ford Focus. Se você for fazer da forma correta, você tem que tirar o pedal do acelerador. Se você pegar a EcoSport, você tira todo o console central e vários outros parafusos para você localizar o filtro de cabine. Então, o que a TecFil faz? Em todos os catálogos dela, ela tem o Veja Como Localizar o Fio de Cabine. É um direcional. Então, ou seja, no filtro, na própria embalagem do nosso produto, também tem essa imagem, que ali identifica o quê? Por exemplo, ele é a região D. Então, a região D, atrás do porta-luva, ele fala, desparafuse e retira o porta-luva, abra o compartimento do filtro, localizado do lado esquerdo com a chave apropriada. Então, ele te ajuda a direcionar o local desse filtro. Então, isso vai te ajudar a fazer a troca. Tem filtros que levam mais tempo, tem filtros que levam menos tempo para substituir. Eu costumo falar assim, para quem às vezes, mas como é que eu sei que um filtro está contaminado? A primeira pergunta que eu sempre faço para o dono do veículo: quanto tempo faz que você trocou o fio de cabine? Algumas respostas que vêm, eu nem sabia que tinha. Então esse já você pode ter certeza que tem que trocar. Né? Ou então, não lembro o tempo. Então já está na hora de substituição. É a saúde da pessoa que está conduzindo o carro. Então a gente tem que ter esse cuidado. Outro detalhe, não vou falar a montadora, os especialistas sabem muito bem do que eu vou falar. Existem algumas montadoras que o veículo sai 0 km, o local do filtro está lá, mas ele está vazio. Não é fornecido com o filtro, só tem o local lá de fornecimento. Ou seja, oportunidade para que também vocês comecem a observar esse tipo de veículo. Isso eu já vi em vários, tem algumas montadoras que fazem isso. O veículo 0 km não vai com filtro de cabine. Ele é colocado na primeira revisão quando é oferecido. Então é uma oportunidade aí também. Aqui algumas outras posições, só para vocês terem uma ideia. Então ele pode ser tanto no compartimento do motor, como ele pode ser internamente no veículo. Já percebem que são filtros onde, como a gente está falando para mecânicos, né, a gente tem que ter todo um cuidado para substituição, que a gente está dentro do veículo do cliente, tem que ter ferramenta apropriada, você vai mexer em painel do cliente, né, pegando essa... Envolve presilha, né, presilha para quebrar uma beleza, né? Exato. Então, sempre ter uma espátulazinha plástica, né, ser bem cuidadoso, né? Exato. Quando a gente fala aqui, que nem essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, eu estou trabalhando dentro do veículo do cliente. Painel. Então, quer dizer, tem alguns carros, se você pegar Renegade, você tem que tirar toda a capa do painel aqui lateral. Se você não tem a chave apropriada, se você pegar uma chave de fenda para querer deslocar, vai acontecer o que você comentou.
uma presilha pode quebrar, ou então o painel pode ficar marcado. Então tem que ter esse cuidado, né? Nós estamos tratando de um bem de um cliente que eu tenho certeza absoluta, como eu também sou um consumidor aí, ele tem um cuidado e uma paixão muito grande pelo veículo que ele tem. Então nós temos que ter todo esse cuidado. Existem alguns veículos que o filtro de cabine ele está muito próximo do sensor de airbag, então tem que conhecer, né? Então, por isso que assim, gente, por isso que a gente tem que sempre aproveitar essas oportunidades, né? Essas dicas que acontecem, esse momento que a gente pode tirar dúvidas, fazer perguntas, tem que fazer mesmo, que é aí que a gente vai cada vez mais se aperfeiçoando. Quando fala do filtro da marca Tecfil, as nossas codificações, nós temos aqui o ACP, ar cabine padrão, né, que é o sem adição do carvão ativado, e o ACA, ar cabine ativado, né, com carvão ativado. Então, por aqui, só pelas letras, você já consegue identificar o nosso tipo de produto. O Edivan Júnior aqui deixou uma pergunta. Na linha pesada, tem vários filtros que o filtro de cabine parece muito com a fibra de ar do motor. Esses filtros de cabine de linha pesada que tem essa fibra que parece do filtro de ar, são mais propícios ao acúmulo de micro-organismos ou é só impressão? Olha, normalmente é aquela velha impressão que às vezes a gente tem de visualmente ser parecido. Essa fibra, normalmente, ela é trabalhada para ela ser resistente ao tipo de contaminação que vai chegar nele. Mas, claro, se a gente vai falar de linha agrícola, por exemplo, a linha de automóveis, a evolução, nesse caso, ela está muito maior. O que acaba acontecendo? A gente acaba seguindo sempre o que o fabricante original, né, a montadora, ela nos exige. Então, existe alguns poucos modelos de filtro que não trabalham ainda com a linha sintética, principalmente na linha agrícola. Mas o que a gente fala de linha mais rodoviária, todos eles são fibra sintética, porque o período que muitas vezes é exposto a pessoa dentro do veículo é maior e realmente tem o ar-condicionado nesses veículos e acaba sendo sempre um ambiente mais fechado, com uma respiração interna, tudo. Mas em alguns filtros ainda, a gente encontra originais que acabam sendo não fibra sintética, tá? Mas a gente aplicações específicas, né? Muito específicas, porque realmente ainda assim, o propósito desse filtro seria outro. Quando eu falei de linha agrícola, quando você pega um trator que está trabalhando na colheita, então o propósito ali é reter contaminações maiores, mais grossas. Você tem também, né? Claro que você tem que preservar a saúde do condutor ali, mas a gente acaba seguindo, não no nosso caso, porque quando a gente vai desenvolver, a gente já avalia todos esses aspectos. O que a Tecfil acaba fazendo nesse tipo de produto? A gente acaba utilizando um tipo de mídia que ele tem uma carga maior, que ele, apesar de ele ter também a fibra de celulose, mas ele tem uma carga maior de fibra sintética, exatamente para conseguir conter. Mas a gente já achou casos no mercado onde o filtro realmente ele era 100% celulose. Mas são aplicações muito específicas, tá? Quando você pega a linha rodoviária, que é carros, caminhões, ônibus, não, é 100% sintético. Entendi. O Janaildo, só aquela questão que a gente estava comentando antes, de montadora que vem sem filtro, isso acontece, a gente sabe, né? O Janaildo está colocando aqui que já pegou vários sem filtro, e o Gilberto Pessoa falando que o carro dele também, que ele adquiriu, também veio sem filtro de fábrica, né? Então é uma questão que acontece para a gente ficar de olho aí na oficina. Exatamente. Eu costumo dizer, assim, quando a gente faz nossos bate-papos aí pelo Brasil inteiro, a gente costuma dizer que, assim, nossos amigos mecânicos, eles têm que ter esses conhecimentos, exatamente, porque é uma oportunidade. Às vezes, o próprio dono do carro, você tendo conhecimento, a real função do filtro, você vai mostrar para ele, porque existe aquele mito, né, muitas vezes, infelizmente, talvez por algum passado, né, de alguns profissionais, hoje isso não cabe mais, mas de pessoas que às vezes não se preocupavam em realmente falar a verdade para um cliente, realmente mostrar que a real importância. Hoje isso já não existe, porque tem muita gente buscando conhecimento, mas é exatamente isso, a gente busca conhecimento para mostrar para o cliente que
ele tem sim que trocar o filtro. E por que ele tem que trocar? E é tudo isso que a gente está comentando. Quando você chega nesse nível de conhecimento, você acaba mostrando para o cliente, olha, o seu veículo não tem um filtro de cabine. E quando ele percebe, não tem o filtro de cabine, mas eu comprei 0, então eu não preciso disso. É aí que tem que ter o conhecimento técnico para mostrar que ele precisa sim. Ele só comprou um veículo que, infelizmente, veio sem esse filtro. É uma cultura que já vem sendo criada no Brasil já há muitos anos, claro, mas ainda ela não está fortalecida. Mas eu acho que assim, vamos trazer para o nosso momento atual, onde a gente tem uma preocupação, e hoje a gente estava comentando sobre isso. Tudo isso que nós estamos passando nesse mês, né, final do mês passado e para esse mês, com certeza vai mudar o estilo de vida de muitas pessoas. Ou seja, criar um novo conceito de higiene, de hábitos pessoais que vão levar a um cuidado externo muito maior, né? Onde a gente está convivendo, o carro que a gente está entrando, se está bem cuidado, se está higienizado, se os ambientes que a gente está frequentando são propriamente higienizados, isso com certeza tem que mudar, né? Exato. Então, olha só que interessante. Ninguém mais vai deixar de passar álcool na mão. Não, nunca mais. Vai continuar, nunca Nossa mais. Geração, nunca mais. É vício isso, né? É engraçado, você vai para as regiões da Ásia, o costume de uso de máscara, isso é normal, né? Pode ser que esse costume ele acaba ficando um pouco aqui, apesar de a gente ser uma região mais tropical. Agora, a preocupação com o ar que nós respiramos, eu entendo que ela vai se manter, né? E vai cada vez ser maior. Então, quando a gente começa a falar de um item do veículo que tem como função reter contaminação, que ajuda a preservar a saúde do condutor, a gente está falando de coisa séria. Então, é isso que nós, né, os profissionais da área, os mecânicos, têm que se preparar para ter ganho de conhecimento. Não é falar, não, você tem que trocar, porque não. A troca é exatamente em função do ar que você respira. Se o seu veículo veio sem esse filtro, está aqui, tem que ser colocado com a função correta. E até lembrando, nós da TechFuel, se você olhar no nosso catálogo, para esses veículos que vêm original de fábrica sem o filtro, nós temos a opção para esses carros, já foram desenvolvidos e lançados, tá certo? Vou entrar aqui um detalhe aqui, deixa eu só ver se... Eu acho que ele não vai entrar, mas a gente vai falar sobre consulta. Tá certo? Tem alguma pergunta aí, Fernando, antes da gente falar de consulta aqui? Com relação ao guia de consulta, tivemos até uma pergunta lá no começo, do Nino Albano, que era justamente sobre esse assunto, como consultar os catálogos técnicos da TechFuel. Isso, olha só. Então a TechFuel, ela tem o guia de consulta nossa, então você pode consultar ou no nosso site, www.techfuel.com.br. A gente pode consultar o nosso catálogo offline. Eu tenho uma oficina mecânica e eu não quero ficar conectado na internet. Você entra na internet, no nosso catálogo online, e lá você tem o campo de baixar o catálogo. Aí você baixa para a máquina, ele vai ficar disponível na sua máquina. O ideal é que de tempos em tempos você faça a atualização desse catálogo. Só para vocês terem uma ideia, o nosso catálogo ele é atualizado todos os dias. Então, é importante estar sempre atualizado. Outra forma, aplicativo. Então, hoje, todo mundo tem um celular, um smartphone, e todo mundo tem um monte de aplicativo lá dentro, né? E tem aplicativos que são importantes para o nosso dia a dia. Então, você pode baixar o aplicativo da TechFuel, e lá você consegue consultar. Ali você consulta de várias formas. Aqui é onde a gente mostra o acesso dos catálogos, tá vendo? Quando você entra no site nosso, então você pode acessar o catálogo por essa página. Deixa eu ver se a gente consegue entrar na área aqui. Infelizmente, pessoal, não está permitindo a gente entrar no catálogo aqui direto, tá? Mas eu vou convidar vocês todos a acessar a página, e nós temos o nosso 0800 aqui, ó. Então, eu quero falar na TechFuel, tem o 0800 da TechFuel, tem o Skype, então tem todas as ferramentas possíveis. É muito fácil de consultar um catálogo da TechFuel.
Você entra lá na página e você digita o que você está procurando. Eu tenho o nome Gol, né? E você entra lá com a informação Gol, vai aparecer na página quais que são as opções. Eu costumo dizer assim, vamos ter bastante cuidado. Para eu achar um filtro, eu preciso do modelo, do ano e o motor. Eu não consigo achar um filtro sem essas 3 informações. Tem muita gente que, eu quero filtro de óleo do Gol. Eu tenho 132 aplicações de Gol no meu catálogo. Qual é o motor? Qual é o ano? Mas isso muda? Muda sim. Né? Mas vou falar de outros filtros também. Deu a mesma rosca, a mesma coisa, funciona? Não, não funciona. A gente já achou muitas aberrações no mercado. E isso prejudica o quê? Se eu colocar um filtro de cabine de ar-condicionado errado no meu veículo, ele pode não estar cumprindo a sua função. Então, ou seja, o propósito que ele teve de preservar a saúde do condutor, ele não vai acontecer. Se eu coloco um filtro de óleo não recomendado no meu carro, pode estar fundindo o motor do carro, porque o filtro não é recomendado e não tem nenhuma garantia sobre isso. Então, por isso, de utilizar as ferramentas adequadas. Como que nós estamos de tempo aí, Fernando? Pessoal, aí, como é que tá? Já passamos de 1 hora aí, queria agradecer a audiência de todos os amigos mecânicos, de todos os nossos leitores da Revista Mecânico que estão acompanhando a gente. Uma pergunta com relação ainda a filtro de cabine. A gente falou em tempo de troca, 6 meses, né? Um tempo generalizado, generalizando 6 meses aí de troca. Hoje, veículos se usam, tem muita rodagem, está se mudando o perfil de uso de automóvel, a gente vê isso, né? Nós estamos localizados aqui na Grande São Paulo, a gente está vendo que está mudando muito o perfil de automóvel com relação a transporte individual, né? Hoje a gente vê carros de locadora, né, rodando muito, né? É um carro só que roda muito, roda 3, 4 vezes mais que um veículo de uso normal. A gente poderia falar, voltando um pouco naquele assunto, né? A gente poderia falar que no uso urbano, a gente geralmente uso severo, a gente fala em cortar por 2, né? Cortar por 2 o período, né? Quilometragem de troca de peças em geral, né? Amortecedor de 70, 80 vai para 40. A gente pode falar aí numa troca aí de filtro de cabine de 2 a 3 meses para esse tipo de transporte individual, que entra muita gente no carro, tanto táxi quanto carros de aplicativo, que tem uma troca constante de pessoas dirigindo e que rodam bastante? Sim, olha, quando a gente fala desse tipo de ambiente de trabalho que nós temos, ele realmente, você acaba, que nem eu estava comentando no início lá, né? São tipos de trabalho que são um ambiente carregado, é um ambiente severo. Então, um carro de aplicativo, por exemplo, ele é um veículo que ele roda o dia inteiro. E ele sempre está com movimento de ar circulando dentro do carro com várias pessoas. A gente já tem alguns estudos onde existem tipos de utilização, que seria o exemplo de um táxi ou um carro de aplicativo, que a utilização dele é maior, que em 2 meses esse filtro está totalmente contaminado, ele já deveria ser substituído. Porque a partir disso ele pode já não estar mais cumprindo com a sua função. Exatamente pelo que você falou. A quantidade de contaminação, a quantidade que esse veículo anda e o trânsito de pessoas por dentro dele agridem muito mais esse sistema. Então, por isso, pelo motivo dele estar sempre transitando, que deveria ser trocado com antecedência. Então, é o que eu falei, uns 2 meses a gente já conseguiu ver casos que deveriam ser trocados, sim. Certo. Eu acredito que o pessoal aí estão passando, que está assistindo a gente, está absorvendo esse tipo de informação com muita alegria, porque não tivemos mais perguntas. Acredito que a gente tenha solucionado aí. A princípio é um tema muito rico, né? Se a gente for aprofundar, um tema realmente muito rico, mas eu acho que o importante, né? A mensagem que fica hoje que em tempos como os que a gente vive hoje, a gente não pode mais achar que saúde é um acessório.
né, que filtro de cabine é um acessório, que é algo supérfluo, né? Tem muita gente que acha que filtro de cabine é algo supérfluo e não é, nunca foi, né? Se fosse supérfluo, veículos que não têm ar-condicionado nunca teriam, né? Filtro de cabine, né? Pelo contrário. E a gente, todos os nossos amigos mecânicos que estão nos acompanhando estão passando por um momento difícil, porque o comércio como um todo ele é afetado, independentemente de quarentena, por essa questão. E uma coisa que a gente sempre reforça nas matérias da Revista Mecânica é a mudança de cultura e de cultura de serviço. A gente não pode mais se contentar em apresentar um orçamento que está do tamanho do cliente. Não, a gente tem que vender qualidade. Nós da Revista Mecânico, nós temos a preocupação de conscientizar o mecânico que ele é o especialista, ele tem que vender qualidade para o cliente, ele tem que ser o cara que vai ensinar o proprietário da importância daquilo que ele está colocando no veículo, a importância da manutenção. E com filtro de cabine e com saúde, em tempos como que a gente está vivendo atualmente, eu acho que não precisa nem ser muito, né, nem ser muito profundo, né, para entender daquilo que a gente está falando, com todos esses cuidados, com todos os nossos novos hábitos de higiene que a gente está sendo obrigado a adquirir, que a gente vai continuar por muito tempo. Como nossa geração nunca mais vai deixar álcool em gel de lado, todo mundo aprendeu a lavar a mão na marra, né? Vários passos, né? Tem que passar por aqui atrás do polegar, tem que passar em cima da mão. Então, eu acho que essa é a grande mensagem. Eu queria agradecer demais a sua presença, aceitado o convite. A gente sabe que você aí tem aí o seu tempo bastante restrito aí, né? Agora como gerente de pós-venda, né? Pós-venda de serviços da TecFuel, e sempre foi um grande parceiro nosso. Eu queria agradecer demais a sua presença e dizer que sempre temos as portas abertas aqui para quando você quiser passar mais informações aí para os nossos amigos mecânicos. Roberto, muito obrigado, viu? Nada, só a última palavrinha. Teve uma perguntinha que acho que a gente não respondeu, que uma pessoa falou sobre higienização. Verdade. Queria até pedir desculpas aqui para o nosso amigo, realmente, o Hugo Pascoal, realmente, de higienização. Queria pedir desculpas, essa pergunta te deixou mesmo. O que acontece? Um alerta, assim, nós não somos fabricantes, a TecFuel não fabrica produtos para higienização, não é o nosso tipo de produto. A gente tem um produto que purifica o ar que ele é respirado. Uma atenção que eu gostaria que todos tivessem, tomar um certo cuidado, porque eu costumo verificar assim, se você faz a higienização no sistema, depois você tem que colocar um filtro novo. Esse tipo de produto que é utilizado não deve ser borrifado de forma alguma no filtro antes de ser colocado para dar um cheirinho diferente, porque isso pode estar agredindo as fibras. Então, a gente sempre recomenda, faça toda a higienização do sistema, após que tudo estiver higienizado, que alguns produtos desses, ele tem sim como função matar bactérias, tudo, e aí é aquela velha história, né? Imagina assim, eu higienizei todo o sistema, tem pessoas que fazem assim, eles colocam um filtro novo no sistema e higieniza o sistema. Para onde que vai essa contaminação da tubulação? Para o filtro. Então, é como se eu tivesse, né, tomei banho e vesti a mesma roupa que eu estava usando para trabalhar. Não fiz limpeza nenhuma. Então, o ideal é o quê? Faça exatamente assim. Faça toda a higienização, finalizou a higienização, aí sim coloca um filtro novo, porque aí é a garantia. É o que eu estou alertando. Eu estou falando sobre produto filtro. O filtro ele tem que ser novo e cuidado com os produtos químicos que são colocados nesse produto também. Certo? Acho que essa era a única que a gente ia deixar de passar. Exato. Só fazer a finalização aqui, Fernando, pode ser? Claro, sem dúvida. Só lembrando aí, pessoal, agradecer mais uma vez aí a revista, o Mecânico, que parceiraça nossa também, que nos dá sempre essa oportunidade de estar junto. Para nós é um prazer enorme, ainda mais nesse momento que é a forma que a gente está encontrando para estar sempre divulgando e transferindo conhecimento. A gente nunca é conhecedor de tudo, né? Eu acho que todos nós, a gente aprende um com o outro. Isso, a melhor parte desse tipo de evento ser presencial é que a gente troca informação, né? Então, eu queria agradecer aí todo o público e lembrar que a TecFuel é uma empresa 100% nacional, ela está aí à disposição.
Então, nós temos uma quantidade de itens para a linha de cabine muito grande, somos fornecedores originais. Então, no que vocês precisarem da gente, tem os nossos canais de acesso, tem os nossos 0800, tem os nossos catálogos. Nós estamos à disposição. A TechFuel é uma empresa que ela atua em vários mercados. Vocês viram que eu fiz questão, não estou aqui na minha residência, mas eu estou mostrando a caixinha aqui, né? Então, porque a gente respira realmente a marca TechFuel, esse é um produto da linha pesada, para quem não conhece, filtro desumidificador, o famoso coalescente, é um filtro que... existe filtro para tudo, filtro da cabine, filtro do ar do sistema de freio dos caminhões. Então, a TechFuel ela é uma grande produtora de filtro e atende aos principais mercados. Então, a gente está à disposição, a gente quer agradecer a todos e, com certeza, sempre que precisar, estamos aí à disposição para falar de outras linhas de filtros que tem aí no mercado. Maravilha. Roberto, muito obrigado. E lembrar a todos que estão nos acompanhando, a revista O Mecânico de abril, ela é online, né? A gente tem que se reinventar, né? Nessa situação, como não podemos distribuir a revista do jeito que a gente gostaria, nós decidimos partir direto para online. O pessoal que já acompanha a gente pelo PDF da revista, pelo aplicativo para Android, já sabe como funciona, né? Então, a revista já está disponível no site omecanico.com.br. A revista já vai estar disponível no app. Até amanhã, quarta-feira, a revista já vai estar no app, né? E dizer mais uma vez, data, por exemplo, por enquanto, né? Vamos torcer, vai dar tudo certo, né? Vamos sair dessa numa boa, bem rápido. Congresso Brasileiro do Mecânico, dia 24 de outubro, está confirmado para essa data, né? Outra coisa que eu também não abordei hoje, se você está procurando informação, cursos online sobre mecânica, temos o curso do mecânico, cursodomecânico.com.br. Quase todos os cursos estão liberados neste mês de abril, de graça. A gente teve essa... a gente botou essa medida, a gente implementou essa medida para levar informação cada vez mais para você, amigo mecânico, que está enfrentando essa situação difícil, e com certeza todos nós vamos sair dessa como, né, pessoas melhores, né? Vamos repensar nossos processos, vamos modernizar as nossas empresas e vamos ter hábitos de saúde um pouco mais cuidadosos daqui por diante. Mas, sem dúvida, a gente vai mostrar a força do setor. Com certeza, vamos nos manter fortes mesmo nessa tempestade que já vai passar. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que acompanharam até agora, gente. Amanhã a gente tem live também às 5h30 da tarde com o José Paulo Luscri do Sebrae, José Paulo Albanês Luscri do Sebrae, que vai falar sobre gestão de oficinas em meio a toda essa situação que a gente está vivendo atualmente. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima. Até amanhã. Tudo de bom.